Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que sim. Uma ótima noite para você. Está começando mais uma semana de opinião. Está começando o programa Opinião. Hoje, uma segunda-feira, 13. Hoje é dia 13 de dezembro de 2021. Aliás, hoje é dia de Santa Luzia aos católicos aí, a santa protetora dos olhos, não é? E uma ótima noite para você que se liga aqui na TV Pantanal e, em especial, ao que se liga no programa Opinião, não é? O Opinião está começando. Hoje a gente vai falar de direito. Vamos falar com uma das pessoas que eu conheço, assim, observando, lendo e acompanhando à distância, não é? E até como jornalista, já há algum tempo, e tenho um privilégio de, pela segunda vez, estar entrevistando aqui a Amine Haddad, que é juíza de Direito, professora universitária, professora da UFMT, da Faculdade de Direito da UFMT, escritora. Aliás, se eu for falar aqui tudo que essa mulher faz, vai muito tempo, hein? Vai muito tempo, porque o currículo, graças a Deus, dela é robusto. E a gente vai falar, vai explorar um pouco desses conhecimentos da doutora Amine, que aqui já está a postos conosco durante o programa de hoje, que só está começando, e que tem também Lorenberg Alves, meu caríssimo companheiro, que está aqui na bancada conosco já. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Que acompanha a opinião pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado, viu, pelo carinho da sua companhia. Já mais de 1 ano e meio, né? Estamos aí há 1 ano e 7 meses, por aí, com o Opinião no ar aqui, todos os dias, todas as noites, sempre com uma entrevista especial como a de hoje, com a doutora Amine, aqui um cumprimento agora, trouxe um livro aqui, já vamos falar sobre ele já, não é? Boa noite, caríssima, bom tê-la novamente aqui. Eu que agradeço, Paulo Coelho, Lorenberg Alves, para mim é uma grande alegria somar com vocês, 2 grandes nomes que nós temos aqui. Não, o nome grande aqui é da Amine Haddad. Aliás, doutora, eu estava falando do seu currículo aqui. A senhora também, salvo engano, integra a Associação de Magistrados Internacional, como é que é? Associação Internacional de Magistrados, ou de juízas de direito, né? Que mais? Só para falar dessas... Integro a Academia Internacional de Cultura, também a nossa Associação Internacional de Juízas, que é uma grande referência mundial, com várias atuações em vários países. Também sou coordenadora nacional da Virada Feminina, que é um movimento global. É uma grande honra participar. Atualmente só está como presidente, não? Da Virada? Atualmente, sim. Estou substituindo a Marta Lívia Suplicy, que se encontra em Dubai para novos projetos da Virada Feminina. Vamos falar sobre isso também, que é um assunto muito importante. Aliás, a questão da proteção à mulher é um assunto que eu faço questão. Aliás, o seu irmão vem sempre aqui, a gente já convida, ele vem na hora, que é o Dr. Jamilson, a quem eu mando um abraço, Jamilson Haddad também, ele vem aqui, ele tem posições firmes nesse sentido. A gente abre o espaço para que a gente sempre esclareça a nossa população sobre os direitos da mulher, de todo mundo, mas o direito da mulher, que é uma parte que, infelizmente, nesse momento especial, não sei se é devido à pandemia, mas vem sofrendo tanto, mas tanto, e a gente tem que ter essa atenção redobrada aí, não é? Para que possamos ter o que comemorar e não o que lamentar. Lorenberg Alves. Olha, juíza, é uma honra, é uma satisfação, é uma alegria, mas uma alegria mesmo tê-la aqui novamente. O nosso programa ganha, mas ganha muito com a sua presença. O nosso amigo telespectador já está ganhando e ganhando muito com a presença. Olha, juíza, eu tenho 3 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-la. O primeiro sobre a violência contra a mulher, que eu vou fazer perguntas a respeito ainda, sobre um caso que a senhora teve que decidir quando estava lá na chefia da primeira vara da família em 2012, um caso de um fazendeiro que tinha uma outra mulher. Eu gostaria muito de ouvi-la a respeito desse caso que me chamou muito a atenção. E o terceiro, que na verdade é o primeiro, que é a minha primeira pergunta, é exatamente sobre isso. A senhora se lembra desses trechos aqui? Entre aspas, o porquê de tanta dor? Sigo em silêncio, na tempestade dos sentimentos, procurando entender a saudade, escondendo as lágrimas do tempo, e daquele adeus ficaram
as presenças. Eternas passagens das minhas lembranças, que em teus olhos se perderam. Fecham aspas. Essa é uma poesia intitulada Saudade, publicada exatamente em fevereiro de 1984. Eu gostaria muito de ouvir um comentário da autora da poesia, de um trecho da poesia que eu acabei de ler. Publicada quando? 1984. Eu estava com 10 anos. Faz horas. 10 anos. Essa poesia ela foi premiada no Notre Dame, que era a minha escola. Na verdade, eu sempre observei muito as pessoas e ela foi feita observando a minha mãe. A minha mãe, ela tinha isso, né? Muita expressão com relação à falta, à ausência do meu pai, né? Meu pai faleceu muito cedo, aos 56 anos, teve um colapso cardíaco, né? E antes disso ele adoeceu, né? Teve derrame. Então essa poesia tem muito dessa dor, tem muito dessa história, tem muito do que a gente viveu, tanto eu quanto meu irmão, né? Minha mãe sempre foi uma guerreira e lutou muito, tanto para educar eu e meu irmão, né? Um exemplo que nós temos. A minha avó também, uma grande referência para mim, até porque ela conquistou um espaço totalmente impossível para o feminino. Imagina, ela foi durante 40 anos delegada do Tribunal de Contas da União. Uma época em que mulheres não tinham voz nem vez, né? Então, são duas grandes mulheres que me ensinaram muito do que hoje eu tenho nos meus horizontes. Essa poesia tem muito disso. Com relação a outras duas questões... Eu vou fazer depois. Pode ser depois? Então tá bom, vamos continuar. Então tá. Aliás, a senhora lembra desse poema? Lembro. É curto, não? Não, eu peguei só um trecho, tem muito mais. Eu ia cometer uma maldadezinha aqui, pedir para ela recitar esse... Ela não lembra mais. Nem um pedacinho, Olha, eu posso tentar lembrar algumas. Eu tenho algumas que eu recordo. No final eu posso até trazer final, né? Então um pouquinho de pedindo poesia. ajuda dos universitários, que daqui a pouquinho, então... Porque esse trecho que o Lorenberg leu aqui, eu achei lindo, não é? Comovente, tocante, assim, chega, não é? Mas eu vou pedir para que ela, daqui a pouco, ela, a própria autora, algo lá de 84, ela reviva isso aqui conosco, né? Doutora, eu não falei na abertura aqui, não é, que a senhora é responsável, não é, pela vara do fisco, né, qual que é o nome mesmo? Execução fiscal. Execução fiscal. Teve uma reunião agora, recentemente, não é, com a do município aqui, não é, que ela é a procuradora fiscal, que é a Lília de Paula. E falando aí sobre exatamente a campanha Mutirão Fiscal 2021, queria saber da senhora que impressões a senhora tem dessa campanha e o que será encaminhado aí, como é que ela está elaborada para este ano. Isso é muito importante, né? Nós precisamos desenvolver mecanismos para facilitar para o contribuinte. Ninguém quer continuar devendo ainda, devendo fisco. Nós sabemos que tudo isso é uma necessidade de orçamento, toda arrecadação ela tem uma vocação pública a cumprir, né? Desde a atuação de educação, estrada, segurança pública, enfim, nós temos aí projeções necessárias com relação ao orçamento público. E o contribuinte, ele também quer solucionar a sua questão, né, as suas pendências da vida. Então, por isso, no mutirão fiscal, nós tivemos um apoio realmente significativo, a Prefeitura parceira, o Tribunal de Justiça também. Nós tivemos todo um desenvolvimento aí para trabalhar esse mutirão da melhor maneira possível, divulgando também essas ações para que cada contribuinte, todo aquele que tem problema e pendência com o fisco, possa de fato buscar solução, buscar mecanismos inclusive de parcelamento, tudo que possa auxiliar na solução de problemas. Acho que o Judiciário ele tem cumprido muito esse papel, né, de trazer, na verdade, soluções mais imediatas do que soluções necessariamente jurisdicionais no sentido de decisão própria do magistrado, né? Ou seja, estamos atribuindo mais autonomia às pessoas que participam da problemática social. Então, nós estamos falando do contribuinte e do fisco.
Então é importante ter essa visão e acredito que o Judiciário está de prontidão, a Prefeitura também está de prontidão e esse mutirão segue e todos que possuem essas pendências podem buscar esses mecanismos de solução. Olha só, pendências tais como aquelas do IPTU, por exemplo, ISS, multas ambientais, multas relacionadas à Secretaria de Mobilidade Urbana, não é? A CEMOB. Enfim, basta entrar em contato aí, é uma oportunidade importantíssima para que você se alivie, não é, das dívidas dentro das suas possibilidades, até porque as oportunidades aí são flexíveis e só bater um fio lá ou procurar pessoalmente lá a Prefeitura e saber mais detalhes sobre essa campanha aí que a Prefeitura está disponibilizando aí, que é o Mutirão Fiscal 2021. Norimberg. Luiz, eu tenho um trecho aqui. Em 2008, de acordo com o site Jus Brasil, portanto há 13 anos, a senhora teria dito, entre aspas, a discriminação de gênero, além de não ser amparada pela Constituição, é muito difícil de tratar, pois é vista com naturalidade. A realidade é muito diferente das declarações de direito. Fecham aspas. Eu tenho duas perguntinhas, vou juntar as duas para uma reflexão maior da senhora. A primeira, se fosse hoje, 8 anos depois, a senhora repetiria estas mesmas palavras? Se repetisse, juíza, a senhora poderia comentar esta afirmação, até para que o nosso amigo telespectador possa entender melhor o teor dessa afirmação? Quando nós falamos em discriminação, nós falamos de exclusões sociais. Quando eu falo em discriminação de gênero contra a mulher, eu estou falando de uma desqualificação que, infelizmente, foi naturalizada e que acaba existindo essas situações que são situações comunitárias da sociedade em que há pagamento menor para a mulher. Nós tivemos aí em Londres, né? Posso citar aqui a Netflix, né? Que pagava menos na série relacionada à Rainha Elizabeth, a atriz principal recebia menos que o coadjuvante. Apesar de trabalhar muito mais, aparecer muito mais nas cenas, ela recebia menos que o coadjuvante. Eu estou falando da Netflix sediada em Londres. E nós podemos trazer vários exemplos com relação a essa desqualificação que nós temos do feminino. E os números e as estatísticas, elas reforçam essa realidade. Por que às vezes a gente olha e não conseguimos ter uma representação feminina no Congresso Nacional de uma forma de fato efetiva, né? Nós sabemos que nós temos toda uma sedimentação de um espaço social do feminino, que é um espaço doméstico. Como é difícil realmente que as mulheres se percebam nos espaços públicos, porque nós temos aí séculos e séculos de afirmação de um espaço privado, secundário ao feminino. E nós ligamos a televisão hoje e essa afirmação e reafirmação, ela continua nos materiais de limpeza, na forma como se procedimentaliza a questão das atividades, né, relacionada à família, relacionada ao lar. E, na verdade, nós estamos falando de espaços humanos, que as pessoas deveriam compartilhar, deveriam se auxiliar, né? E nós temos essas dificuldades de modificação desses padrões comportamentais. E nós temos a projeção dessa desqualificação do feminino, nessa apropriação do feminino, que resulta numa estatística terrível, não só do feminicídio, mas na exploração sexual de meninas e mulheres, no tráfico internacional de mulheres. O Brasil é o primeiro colocado das Américas no tráfico internacional de mulheres e meninas. Tanto para a escravidão doméstica, que seria o trabalho escravo, como também para a exploração sexual. E elas, às vezes, elas são utilizadas nesse macro, né, nessa macro pretensão de escravidão, de desumanização, e posteriormente os seus órgãos são retirados e vendidos. São drásticas realidades sociais. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar por que o Brasil é o primeiro colocado na exploração sexual de meninas, por que nós temos índices tão absurdos de estupro, de violência sexual. Na verdade, tudo isso é uma desqualificação que foi
direcionada em relação ao feminino com essa hierarquização entre homens e mulheres, quando na verdade somos humanos e possuímos a mesma dignidade pela própria projeção de existência de cada um de nós. Então é importante falar sobre isso e falar muito para você mudar padrões comportamentais. Então essa afirmação ela continua sendo verídica. Nós temos uma discriminação em relação à mulher, que nós falamos de discriminação de gênero em relação ao feminino, porque há uma desqualificação da condição do feminino. E eu posso trazer aqui várias palavras e até acepções jurídicas. Por exemplo, o homem honrado sempre foi um homem probo. Mulher honrada no mundo jurídico é a mulher de conduta sexual ilibada. Isso permaneceu durante séculos, até recentemente. Acho que ainda existe Nós até tínhamos, hoje. infelizmente, ainda muitas petições afirmam dessa forma. Nós ainda temos, né, toda essa questão do feminicídio, que até pouco tempo era concebido como legítima defesa da honra, como se os homens pudessem realmente ter legitimidade de tirar a vida das suas companheiras. E ex-maridos, ex-namorados continuavam nessa atuação. O que nós tivemos recentemente dessa juíza que recebeu 18 facadas em pleno Natal do ano passado? O que nós tivemos ali? Ele era um ex-marido que não aceitava o divórcio, essa apropriação, né, essa posse do feminino, que tem, na verdade, toda uma cultura que sedimenta esse espaço, que sedimenta essa conduta, né? Que dá, na verdade, uma legitimidade, uma naturalização com relação a isso. Precisou o Supremo, numa DPF recente, que é a 749, dizer exatamente o contrário, que não pode ser aceita a tese da legítima defesa da honra, porque em muitos locais, em muitos júris, ainda se sustentava isso, recente. Arcaico isso. Então são realidades que nós temos diante de nós. Vamos mudar isso? Como muda isso? Muda com educação, muda com conscientização. Na verdade, muda também com o querer de todas as esferas sociais, né? Quando eu digo assim, que a mídia tem um papel fundamental nisso, porque quando você liga a televisão, você tem uma propaganda que desqualifica, você precisa ter alguma atuação, né? Atuação de Estado. Nós tivemos recentemente uma aprovação na Câmara Federal, eu tive a oportunidade de redigir um projeto de lei que foi aprovado na Câmara Federal, segue agora, né, para o Senado, espero também que consiga aprovação, que é muito simples. Toda vez que tiver uma imagem que seja desqualificadora ou seja estigmatizada do feminino, que venha uma tarja como foi do cigarro, elucidando os malefícios dessa coisificação, da violência contra a mulher, Banalização. da exploração do feminino, que tem uma tarja como foi do cigarro. Não mudou a nossa percepção do cigarro? No início a gente não achava charmoso isso? Parecia bonito, né? Parecia uma expressão, doutora, de poder. Deixa eu fazer só uma provocaçãozinha aqui, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas ainda dá tempo neste bloco de fazer essa provocação. Eu concordo plenamente com o que a senhora disse aí. Entretanto, porém, olha só, você falou da mídia, né? A mídia propriamente, por meio de alguns veículos, de alguns instrumentos, a música, por exemplo, a música pop, a música popular brasileira, por exemplo. Tem algumas músicas de funk, por exemplo, e eu não tenho nada contra, eu gosto do funk, deixa claro isso aqui. Mas quando tem lá uma cantora, eu nem vou dizer nomes aqui, que está lá rebolando, mostrando o que não deve, erotizando o pensamento e o comportamento de meninas, eu vejo crianças aí de 8 anos dançando e gravando videozinhos e postando. Não tem que ter também, eu não falo controle, que eu odeio essa palavra, mas há que se ter uma mobilização de consciência para que isso possa colaborar, né? Senão estaremos, creio eu, enxugando o gelo com toalha quente. Ou não. Ou eu estou falando bobagem aqui? Não, eu acredito que você tocou novelas também. Numa questão espinhosa, né? Porque todas as pessoas elas pensam no limite dessa liberdade, né? E dessa projeção dessa liberdade, né? Um plano simbólico disso na vida das pessoas. E nós não podemos desconsiderar isso.
Logicamente, compete ao poder público agir no sentido de informar o que simboliza essa vulnerabilidade no sentido de sujeição. Tem pensadoras que são pensadoras muito fortes, como McKinnon, que trata sobre isso. Ela fala sobre a pornografia, a projeção desses malefícios de espaços que trazem, na verdade, a sexualização, inclusive infantil, e de toda a projeção disso no plano do feminino, porque é mais uma forma de você se apropriar desse feminino e, portanto, vender esse feminino. Você tem aí várias ações do poder público, nós sabemos muito bem quantas áreas que nós temos de exploração sexual de meninas, de crianças que são ofertadas aí para exploração sexual. Tudo tem muito dessa realidade. Então é lógico, a sua pergunta é uma pergunta incômoda, porque muitas pessoas elas têm essa dimensão de liberdade no sentido comercial a qualquer preço. Mas nós temos pensadores que lutam contra isso, como é o caso de Sandel, né? Michael Sandel, que é um grande pensador americano, McKinnon, que é uma grande referência, aliás, McKinnon é uma referência mundial, ela foi ao Tribunal Internacional e ela defendeu que o estupro coletivo de mulheres em guerra, porque nós tínhamos lá várias escravidões, né? Nós tínhamos situações absurdas em relação ao feminino, que eram várias práticas de estupros coletivos até a morte de mulheres. Algumas sobreviveram e ela foi levar isso ao Tribunal Internacional como genocídio. E ela venceu. E esses países, como Tchecoslováquia, foram responsabilizados em decorrência dessa prática. Nós sabemos que são várias questões e essa que você trouxe é uma delas. Infelizmente é uma delas, né? Eu falei de uma cantora, mas tem os cantores também. E não é só funk, não. O sertanejão aí coisifica, não é? Banaliza a figura da mulher muitas vezes e associando com coisas muito pejorativas aí. Isso também faz parte, acaba entrando no inconsciente e formando, não é? Porque a juventude acaba consumindo, absorvendo e absorvendo como moda. E a moda acaba transcendendo, aí vai para as redes sociais, e aí com esse mundo da internet hoje que é muito veloz, é uma opinião que eu tenho, né? E você? O que você acha? Aliás, a doutora falou de estupro aqui, vamos falar da Lei Mariana Ferrer no próximo bloco, que é aquela... Lembra daquela história do estupro culposo? Lembra disso? Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco e outros... tem esse livro também aqui, Controle de Precedentes. Já a gente aborda, afinal de contas, qual é a síntese desse conteúdo? Já com a doutora Amine Haddad, aqui no programa Opinião, que dá um tempinho só e volta já. Bem, cá estamos de volta, ao vivo, nesta noite, aqui entrevistando a Amine Haddad, juíza de Direito, e falando aqui sobre a atuação dela em várias vertentes, né? E opinando também sobre assuntos espinhosos. Aliás, muitas vezes os magistrados são criticados por decisão A ou B, de repente as pessoas não concordam, né? Aliás, daqui a pouquinho não agora, tem uma notícia aqui, Lorenberg, eu queria até seu comentário breve, mas eu vou abrir agora os destaques do Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br. A primeira é sobre a pandemia. Mato Grosso registrou 8 mortes de pessoas, né? E 196 novos contágios pela Covid-19 ao longo aí do final de semana. 8 óbitos, hein? As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, dia 13, pela Secretaria de Estado de Saúde. Com a atualização da pasta, Mato Grosso passou a contabilizar 554.659 contágios, dos quais em 538.824 as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, outras 14.023, elas não resistiram aí às complicações da Covid. De acordo com a Secretaria, há
301 pessoas em isolamento domiciliar por conta do vírus. Nos hospitais, 59 infectadas estão em unidades de terapia intensiva, enquanto 33 estão internadas aí em leitos de enfermarias. Está aí no Gazeta Digital. Eis aqui, o juiz Bruno de Oliveira Marques, da Vara Especializada em Ações Coletivas, manteve o aumento de salário dos vereadores de 15 mil para 18 mil reais a partir do mês de janeiro de 2022. A decisão foi assinada aí no dia 9 de dezembro. No despacho, o magistrado rejeita a ação civil pública protocolada por 2 advogados que tentavam barrar a majoração do subsídio dos parlamentares no próximo ano. No processo, eles alegaram que o aumento seria inconstitucional por não ter passado pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Abre aspas para o magistrado, sustenta o requerente que o processo legislativo supracitado não contou com parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação e também da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária da Câmara Municipal de Cuiabá, diz. Deixo aspas aí para o despacho, então. Já eu peço a opinião do Lorenberg, a doutora também pode comentar se ela quiser, mas tem outro destaque também aqui do Gazeta Digital. Essa é do governo do estado. O governador Mauro Mendes, do Democratas, anunciou nesta segunda, 13, a abertura do processo licitatório para a contratação das obras do ônibus de trânsito rápido, ou BRT, que é movido à eletricidade em Cuiabá e Várzea Grande. A concorrência será realizada na modalidade de regime diferenciado de contratação integrada RDCI do tipo menor preço. A abertura das propostas está marcada para o dia 27 de janeiro de 2022, na sede da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, Sinfra-MT. Aí, portanto, mais notícias, essas e outras, no www.gazetadigital.com.br. Norenberg, essa história aí, né? Eu vou passar já essa pergunta também para a doutora Amine, diante daquilo que eu falei, né? Porque tem decisão que o juiz toma e a sociedade, num contexto geral, ela fica torcendo o nariz. Mas o que você achou aí? Eu acho também, pô, eles podiam segurar um pouco mais a onda aí, né? Mas tá lá, vão ter aumento, vão ter reajuste aí no ano que vem. Paulo, tem 3 observações muito rapidamente para falar. A primeira delas, a legislatura atual não pode conceder aumento a si próprio, mas tem que dar um aumento para a legislatura futura. Esse aumento corresponde ao aumento dado da legislatura anterior para esta. Essa é uma observação que todos nós temos que entender. Sempre levando em consideração, e se não me falha a memória, 75% do salário do deputado estadual. Então, sempre essa regra. Portanto, a decisão do juiz está corretíssima. Nada a acrescentar, está correto. Não tem nada diferente aí. Respeitou-se aí a Constituição, respeitou-se aí um aumento concedido pela legislatura anterior. Agora tem um outro terceiro ponto que é preciso observar. Moralmente, veja, é constitucional? É. É legal? É. Moralmente pode não ser tão moral assim. Por uma razão muito simples. Nós estamos vivendo num período pandêmico de 2 anos, vão completar 2 anos agora. Nesse período, famílias perderam empregos, famílias se endividaram. Com relação a isso, a Câmara deveria abrir mão desse reajuste de 15 para 18 mil reais. É só em relação a isso. Mas os demais, está corretíssimo o juiz e está corretíssimo a Câmara. Eu não questiono o que o magistrado fez, ele seguiu a lei, não é? Doutora, mas aí tem aquela chiadeira da população. Poxa, né? O judiciário podia colaborar um pouco e
Isso que o Lorenberg falou aqui, queria que você ficasse bem à vontade para comentar, e se não quiser comentar também, porque é uma coisa específica, né? Se a Câmara, se o órgão rejeita, recusa, renuncia, aí é possível sim não fazer, não promover o tal reajuste. Bom, primeiramente eu não posso falar especificamente sobre caso por causa da Loman, né? Nós temos um impedimento para falarmos sobre casos específicos, mas tenho absoluta certeza que o colega tomou a decisão baseado nos elementos do processo, nos informes trazidos, em todo o dimensionamento que foi feito com relação aos fatos, com relação à parte legal, com relação à parte constitucional. É lógico, quando a gente fala em expressão de poder, cada ente, cada poder pode disciplinar suas questões, como você colocou, com relação a essa liberalidade, né, deles tomarem decisão que seja um pouquinho diferente dessa projetada no mundo do direito, porque as pessoas precisam entender, o juiz, quando ele decide com base no direito, na Constituição e nas leis. Nós não podemos desviar dessa função, essa é a nossa função central. Nós temos competências que são delimitadas pela Constituição Federal. Entendi. Então é importante trazer esse detalhamento com relação às ações de poderes, né? Eu não foi necessariamente uma saia justa, mas eu quis só deixar o assunto para a senhora falar aquilo que a senhora pode falar e aquilo que a senhora disse também aí já contempla aqui a minha pergunta. O que não contempla a minha pergunta eu ainda não sei sobre esse livro aqui. Eu queria que a senhora explicasse controle de precedentes. Esse aqui, rapaz, olha só, esse aqui é um novo filho da doutora Mine. Ela tem outros 15 além desse aqui. Esse aqui é o 16º livro que ela lança. Eu não sei o nome da editora, é Totti, que chama? Editora Totti. Controle de precedentes, o que vem a ser, o que a senhora pretende em síntese com esse lançamento? Bom, primeiramente eu gostaria de trazer, né, que foi uma grande honra ter sido avaliada por uma banca tão qualificada da nossa Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi uma tese laureada para mim, assim, foi uma grande felicidade ter as falas de mestres, de professores que eu tanto admiro. Professores que são referências não só no Brasil, como fora do Brasil, e ter recebido a nota máxima com louvor, distinção, a summa cum laude, né, que nós falamos, é realmente para mim uma grande honra, uma grande realização. E esse livro ele vem contribuir na temática da atividade jurisdicional, atividade do Poder Judiciário. Quando a gente fala em controle de precedentes, nós necessariamente falamos em um sistema. O judiciário ele não projeta a decisão trazendo um novo parâmetro normativo. O judiciário tem que projetar uma decisão que esteja baseada nos parâmetros normativos da Constituição e das leis. Então, quando nós falamos em controle de precedentes, significa que essa decisão judicial ela tem que estar dentro do sistema. E quando ela fica fora do sistema, nós precisamos ter certos controles. E é sobre isso que vem detalhar a tese, é totalmente nova, é uma tese substancialmente nova, não é só procedimentalmente nova, por isso foi tão bem avaliada, porque é uma tese de fôlego, né? São mais de 700 páginas de uma análise não só do direito interno, como também do âmbito internacional e de toda a projeção no que se refere ao sistema, common law e civil law. Então, aí veja bem, eu vou usar aqui, eu queria trazer exemplos, né, para a gente ilustrar melhor essa questão aqui do controle de precedentes. Quando, por exemplo, veja bem, compreenda aqui a minha análise que não é de um operador de direito, de um leigo, não é? Há uma decisão, há um posicionamento no Código Civil e um outro entendimento lá na Constituição Federal. Eu vou citar um exemplo aqui. Agora, quanto à questão da vacina, por exemplo. Lá no Código Civil, salvo engano, no artigo 15º, diz assim que as pessoas não podem se constranger diante de procedimento médico, não é? E lá no artigo 5º da Constituição
fala das liberdades, só que na própria Constituição, salvo engano, lá no artigo 196, Lorenberg sabe muito bem disso, 196, que fala que cabe ao Estado garantir a saúde, não é? É dever do Estado garantir a saúde. Aí quando há esse choque aí de interpretações aí, pode ser aplicado o tal do controle de precedentes? Sem sombra de dúvida. Nós podemos ter decisões tão díspares que venham a prejudicar a comunidade, prejudicar a sociedade, e pode ter interesse público na propositura de controle, que pode ser por uma DPF, pode ser por uma ação rescisória. Nós temos o controle incidente, que nós falamos lá do 489, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Nós temos análises funcionais com relação também às decisões da Suprema Corte Brasileira. Quando o Supremo delimita em um dos argumentos de uma decisão de um processo específico em recurso extraordinário, falando especificamente de uma legislação ou de um dispositivo inconstitucional, ainda que eu tenha precedentes anteriores, nós aqui renovamos uma certa necessidade de controle desse parâmetro anterior e, portanto, de uma nova formatação sistêmica. Então, quando eu falo em controle de precedentes, é exatamente essa visitação dos limites legais e constitucionais das decisões judiciais. É importante que isso aconteça, primeiro, para a gente não ter estagnação do direito, segundo, para que a gente possa acompanhar toda essa delimitação da Constituição, que, na verdade, ela traz de uma forma muito robusta toda a projeção de direitos humanos que nós temos aí no nosso nível das declarações internacionais de direitos, das nossas convenções internacionais, dos nossos tratados relacionados a direitos humanos. Então é importante que haja controle. Não é qualquer decisão, não é qualquer emanação do tribunal, ainda que seja emanação de corte por um órgão qualificado, que pode se dizer como precedente no sentido de funcionalidade imediata e aplicação imediata por todo e qualquer órgão judicial. É importante que essa desenvoltura aconteça dentro dos parâmetros constitucionais. Por isso a proposta de controle de precedentes. Quando eu falo isso, os precedentes eles são bem-vindos, os precedentes qualificados, ou seja, aqueles que estejam na dimensão do direito, que venham facilitar toda a funcionalidade do Poder Judiciário, porque nós estamos falando aí de vários órgãos jurisdicionais. Nós estamos falando de várias escalas no que se refere à funcionalidade do Poder Judiciário. Então é muito importante que essa interpretação venha a ocorrer da melhor maneira possível e na Constituição. Mas um precedente pode contrariar a Constituição? Essa que é a minha dúvida. Pode? Exatamente por isso que eu falo que não. Só um precedente qualificado, dentro do limite constitucional, ou seja, que cumpra com a Constituição, ele pode realmente ser um precedente. Porque senão eu tenho a viabilidade do controle desse precedente pelo 489, parágrafo 2º, a viabilidade do controle pelo 525, parágrafo 12, parágrafo 15, 535, parágrafo 5º, parágrafo 7º. Fora isso, nós temos a ação rescisória, que também é outra forma de controle pelo 966 do Código de Processo Civil. Vale a pena, hein? Eu acho que vale a pena porque eu li alguma coisa na internet, o livro ela me passou agora, não é meu, é aquele doutor Antônio Perry, que é o dono desse livro aqui. Eu vou levar para o Timbar do Orlando Perry. Doutor Antônio, doutor Orlando Perry, doutor Orlando Perry, eu já convidei para vir aqui, ainda não veio, né? Esse livro aqui é do senhor, não sei se será surpresa, já falei aqui, mas enfim. Controle de precedentes, lançamento aqui da doutora Amine Haddad Campos, que é da editora TOTS. Está disponível nas livrarias já? Em todas, inclusive na Amazon. Inclusive na Amazon. Só procurar lá. O Opinião vai ter que ir para o intervalo comercial. Vamos para o intervalo comercial e voltamos já já com mais Amine Haddad aqui ao vivo no programa Opinião. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo, entrevistando nesta noite de segunda aqui a Amine Haddad, juíza de Direito, professora da Faculdade de Direito. Eu tenho uma perguntinha já para falar, porque ela parece que coordena um núcleo lá que trata das pessoas em vulnerabilidade e tudo mais, mas eu quero pedir para o meu amigo Lorenberg abrir esse bloco de perguntas, por favor. Juíza, tem uma decisão que, a meu juízo, é no mínimo fascinante. E eu estou me referindo exatamente quando a senhora chefiava a primeira vara de família,
no ano de 2012, a relação de concubinato aqui. Eu vou ler a matéria, um trecho da matéria, para o amigo telespectador entender um pouco do que se trata. Em que o homem casado, que manteve um relacionamento extraconjugal por quase 2 décadas, terá que dividir o patrimônio construído nesse período. Entre aspas, a fala da senhora, extraída da decisão da senhora, de 72 páginas, né? Entre aspas, nessa situação, pode-se considerar que o esforço e a dedicação da autora, no caso da concubina, né, da autora, são equiparados à da esposa legítima, tendo em que vista que a primeira também desenvolveu atividade nesta condição, administrando a casa, os pertences do casal, acompanhando, chefiando os empregados da fazenda e, portanto, direitos devem ser assegurados. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário da senhora a respeito desta decisão. É uma questão bem emblemática, né? A gente precisa trazer à tona aí as circunstâncias dela. Ela foi confirmada, inclusive, em todas as demais instâncias, quando dos recursos. Essa decisão ela não se refere a padrão ou parâmetro de poliamor. Era uma situação muito específica. Esse senhor ele já convivia e não tinha vínculo e nem convivência com a esposa, que no papel era esposa, mas quem de fato cuidava dele, quem na verdade administrava o patrimônio dele durante esses anos, que na verdade foram 18 anos, quase realmente 2 décadas de convivência, era essa senhora, que não era, né, a esposa dele no papel, mas fazia às vezes dessa esposa, porque eles eram testemunhas, inclusive em casamentos de igreja. Os documentos dos autos traziam que eles conviviam publicamente e que todos tinham a visão legítima de que eram um casal. Os dois se comportavam como um casal na sociedade. E diante dessa situação não poderia desconsiderar tudo que ela contribuiu durante quase 2 décadas, administrando, fazendo a gestão, cuidando dele, que era uma pessoa doente. Então precisava de fato olhar para essa circunstância sob pena de trazer uma grande injustiça à vida dessa senhora. Então foi exatamente isso que eu fiz, considerei essa contribuição durante esse prazo de convivência e considerei as provas que estavam nos autos com relação a essa legitimidade na divisão desse patrimônio específico, não patrimônio anterior. Ele tinha muitos imóveis em São Paulo e foram reservados para a esposa e os filhos, e com relação a esse outro patrimônio, uma reserva também foi necessária com relação a essa senhora, que conviveu com ele e fez as vezes de esposa em todos os ambientes sociais. E por isso essa decisão aconteceu. Mas me permite, juíza, eu fiquei fascinado mesmo com o caso, com a decisão. A senhora deve ter recebido muitas críticas, talvez por colegas inclusive, porque rompeu aí aquela chamada família tradicional, que tanto fala-se hoje, mas em 2012 era muito mais forte. Ou não rompeu com esse laço, com esse vínculo, com esse cordão umbilical da família tradicional? Sem sombra de dúvida, por isso eu realmente recebi críticas, mas como sempre faço, as minhas decisões elas são fundamentadas e são fundamentadas diante da realidade, diante das provas que robustecem os autos e, portanto, autorizam essa visão. É difícil às vezes você trazer um novo olhar para certas condições que estigmatizam comportamentos, ações. Às vezes você tem aí uma análise, né, uma certa desconsideração de toda a realidade que você tem à frente. Então, essa família tradicional, no sentido a qualquer preço, não é o meu olhar.
essa família tradicional, ela precisa realmente ser respeitada, mas diante de fatos como esse, nós não podemos cometer injustiças. E essa senhora contribuiu e, portanto, tem o direito a essa gestão que ela fez, a esse cuidado. E foi uma verdadeira doação. Eu ouvi essa senhora, eu tive a oportunidade de olhar nos olhos, de perceber a história. Então é muito importante que as pessoas dimensionem as realidades diante das circunstâncias dessa realidade, não teoricamente, não sob certos padrões que nós aqui queremos impingir ou determinar, né? Muito mais do que isso. O direito ele tem, né, esse viés social a cumprir. Por isso que eu acredito que acabou rompendo com um certo padrão, mas na verdade veio confirmar um outro padrão, que é o padrão de justiça. Doutora, eu trocando de assunto aqui, e eu vou pedir para a gente correr aqui, porque temos pouco tempo para encerrar o programa e precisamos abordar pelo menos 3 temas aqui, meus, né? Mais 625 do Lorenberg ali. A senhora ainda coordena o núcleo que eu falei agora há pouco, aí, que é o núcleo científico sobre vulnerabilidades lá na Faculdade de Direito da UFMT? E sim, qual a pauta do momento, o que tem... Por exemplo, eu queria saber muito, nós estamos essa questão da vulnerabilidade aí é no contexto geral ou só contra a mulher? Geral, né? Geral. Aí é que eu quero pegar, que eu quero emplacar minha pergunta. O estado de Mato Grosso, rico que é, produtor que é, exporta, campeão disso, daquilo outro, tem gente pegando ossinho para comer. Ah, Paulo, mas isso aí é uma questão que não tem nada a ver. Tem a ver porque isso reflete lá dentro de casa e da briga. E aí as pessoas estão na pobreza no estado rico. Que tipo de abordagem é feito nesse núcleo e se esse tipo de assunto pode ser ou é debatido por lá, tem algum tipo de encaminhamento? O que a senhora, que eu sei da sua sensibilidade que é muito grande, para ser juíza, para ser um magistrado, tem que ter essa sensibilidade aflorada. Eu queria que a senhora comentasse sobre isso. Sem sombra de dúvida, excelente colocação, Paulo. Os deveres públicos, eles precisam ser cumpridos. Toda e qualquer vulnerabilidade social, ela requer políticas públicas, né? Nós temos aí várias questões e nós, ali no nosso núcleo científico sobre vulnerabilidades, que é um centro de pesquisa relevante que vem projetar, inclusive, as situações de orçamento, as contribuições referente a algumas pautas, como infância, juventude, idoso. E aí nós temos toda a questão da dependência química e todas as projeções de vulnerabilidades que demandam essa atenção social, essa atenção do Estado, né? Essa atenção dos governos. Então nós falamos sim em políticas públicas, é muito importante que as pessoas elas sejam percebidas diante dessas necessidades que são necessidades específicas. Nós temos várias legislações que abordam as vulnerabilidades. Então é muito importante que o Estado possa cumprir. Nós sabemos que temos a questão do autismo, por exemplo, que está muito em voga, né? Várias políticas públicas que estão sendo direcionadas para esses atendimentos específicos. Nós precisamos, de fato, observar esses critérios preferenciais ou prioridades de orçamento. Então é importante que a população, a comunidade, possa pressionar para que esses âmbitos possam ser devidamente observados, olhados, percebidos na sua funcionalidade. Então o Estado ele tem um dever público a cumprir, sem sombra de dúvida. Nós estamos num Estado que tem um PIB significativo, aliás, durante a pandemia Mato Grosso despontou como um dos melhores PIBs aí. Nossa, né? Eu vi isso. E superando inclusive São Paulo, né? Então nós precisamos falar sobre isso. É lógico que isso requer compromisso de governos, compromissos de agentes de Estado, compromissos públicos que sejam realmente direcionados. A Caroline está me falando que já faltam 5 minutos só para encerrar o programa. Lorenberg. Mas muito rapidamente. Voa aí. Tem um trecho aqui de uma fala da senhora que eu peguei lá na página do Enoque no dia 22 de janeiro de 2018. Entre aspas, o ideal é o compartilhamento. Todos podemos aprender nessa cooperação entre os sexos. E aí a minha pergunta com relação a isso. A luta pela igualdade de gênero pode reduzir
a violência contra a mulher, juíza? Sem sombra de dúvida, eu acredito muito nisso. Quando as pessoas se perceberem como iguais em dignidade e direitos, nós podemos superar essas mazelas sociais. Muito dessa realidade de apropriação do feminino é observar a mulher como menos digna, como não sujeita à mesma dimensão de direitos. Então você precisa olhar para essas realidades sociais, percebê-las e ter políticas que sejam políticas destinadas à mudança de mentalidade. Nós tivemos nesse ano legislações importantíssimas. Dentre elas, a Lei 14.164, que é especificamente sobre o tratamento da violência contra a mulher nas escolas. O dimensionamento dessa matéria, dessa temática dentro do ambiente escolar. Isso precisa acontecer, porque nós falamos em conscientização social. Então, essa legislação é fundamental. Eu tive até minha sobrinha, que foi idealizadora dessa legislação, que foi levada pelo nosso deputado Emanuel Pinheiro Neto, né, e conseguiu chegar à aprovação, foi sancionada, né, pelo presidente da República, e hoje é uma realidade social. Nós tivemos outras legislações importantes, e aqui foi citada a legislação recente, 14.245. Mariana Ferrer. Mariana Ferrer, essa é uma delas. E nós precisamos falar sobre essas legislações, do porquê elas são necessárias, né? Por que nós ainda temos situações como essa, de exposição que nós tivemos de uma maneira tão terrível dessa vítima de violência sexual. Não, essa lei ela foi necessária, mas ela já foi suficiente, ela vai dar um freio de arrumação nessa situação que ocorre, infelizmente, aí. Lembrando que na ocasião os caras lá não foram sequer condenados, né? Infelizmente, né? A gente tem várias questões aí, o procedimento, como ele foi conduzido, a forma de exposição dessa jovem, né? Imaginem vocês que ela tinha um laudo dentro do processo, ela era virgem e ela, né, teve lá o laudo comprovando primeiro esse senhor, esse réu desse processo, negou que tinha tido qualquer intimidade, só que conseguiram pegar, né, vamos dizer assim, pelo DNA, ele deixou, quando ele foi beber um copo d'água, ele deixou, e esse foi periciado e comprovou que o sêmen era o sêmen dele. E foi assim que ele mudou a versão, ele mudou várias vezes a versão, e essas questões não foram percebidas, né? E nós tivemos ela, que era a virgem, que realmente ali ficou comprovado que houve o rompimento do ímen, que houve de fato algumas equimoses que foram constatadas na região genital, e ela foi tratada durante o processo como se fosse uma prostituta. A audiência ela deixa muito evidente essa desqualificação que foi feita, e por isso a necessidade dessa lei, a 14.245. Não existe estupro culposo, não é? Sim, ali... E ficou claro isso, e revoltante, porque expôs a moça. Infelizmente ela passou o maior constrangimento da vida dela, foi colocada como a pior das espécies, quando na verdade, no teve-se outro entendimento. Doutor, eu tenho que encerrar aqui, mas eu só queria que no encerramento aqui falasse aqui dessa questão que a senhora preside hoje lá, não é? Que é a virada feminina. Ela está em que estágio? Quais são as novidades aí? Mas de uma forma muito breve. Um minuto. Um minuto? Meu Deus do céu. Primeiramente, só retomando esse último tema, né, que nós falamos, com todo respeito a toda e qualquer decisão judicial, mas a gente nunca pode desqualificar as pessoas, esse é o problema do processo, né? Jamais. Bom, voltando à questão da virada feminina. A virada feminina ela é um movimento internacional, um movimento global que vem aí cumprir a agenda específica da equidade. Então ela está levando a temática da participação feminina, trazendo a vocação realmente das mulheres para as atividades de Estado, para as atividades públicas, para as ações de interesse de políticas sociais, assistenciais, e participação no Congresso, participação nos poderes, e é fundamental isso. Valeu, eu queria continuar aqui, não tem jeito, já me deram aqui uma bronca aqui que a gente tem que encerrar, porque tem horário de rede. Obrigado a Mini Haddad por ter vindo, obrigado pelo lançamento do livro, que esse aqui é do Dr. Orlando Perry, mas quem sabe um dia eu tenha um, Controle de Precedentes, nas livrarias e na Amazon também, entregue lá.
Revelei aqui o presente amigo secreto que o senhor ia ganhar, mas eu já Não sabe tem que vai ganhar aqui, secreto, né? não. Obrigado também aí ao Dr. Joelson, que é o promotor de justiça, que é o esposo da doutora Nini. Obrigado, viu? Eu que agradeço a vocês. Um abraço para os filhos lá, para os 2 filhos também, um casal de filhos que chamam-se Natália e Thales Mateus. Natália e Thales Mateus. Orenberg, a gente se encontra amanhã Até amanhã. com o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, ao vivo aqui no programa Opinião às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.